Felipe, vamos começar já com a pergunta principal que eu imagino que as pessoas de casa querem saber. Por que, qual a importância, melhor dizendo, de um engenheiro eletricista, né, numa obra, numa construção? Rafael, eu que agradeço a oportunidade, sempre estarei à disposição para a gente estar sempre batendo um bate-papo, é importante. A importância do engenheiro eletricista dentro das residências e dentro da construção civil é agregar conhecimento. Muitos de nós temos eletricista, correto? Aham, sim, sim. E quando você tem um eletricista que trabalha na prática, muitas vezes ele aprendeu aquela prática olhando, ele aprendeu aquela prática ajudando o eletricista, ele não tem uma formação técnica. Então a ideia do engenheiro eletricista é somar com o conhecimento, além das boas práticas. Então a gente soma a prática com a teoria, Entendi. com as boas práticas, é somar conhecimento, nós nos completamos, certo? Entendi. Então, dentro de uma obra tem sempre um eletricista, sempre um engenheiro eletricista, ou o cliente já tem o seu eletricista, a gente orienta ele, as melhores maneiras, as normas, como deve ser feito, questões de garantia. Então a gente está ali para somar conhecimento, prática com as normas. Com as normas, entendi. Agora, uma pergunta. Quando eu faço um projeto, o engenheiro civil faz já essa parte da parte elétrica ou passa para o engenheiro eletricista fazer no projeto? O ideal é o engenheiro eletricista fazer o projeto. Vamos trabalhar assim. Existe no mercado especialidades. Sim. O engenheiro civil, ele é especialista em construção, eu sou engenheiro eletricista, eu sou especialista em instalações elétricas. O engenheiro civil, ele pode atuar em determinadas áreas de elétrica, mas o engenheiro eletricista, ele atua somente com energia. Então a gente tem uma diferença de competências. Acaba que o engenheiro eletricista, no final, ele se torna mais competente que o engenheiro civil, claro, se ele trabalhar mais na área, né? A atribuição pode ser de engenheiro eletricista, mas talvez não tenha a competência, porque a competência vem com a experiência, vem com o estudo, com a prática, com execuções, né? Com o currículo. Então, o ideal é que quando se trata de energia, se tratar com eletricistas, com engenheiros eletricistas, correto? O arquiteto pode atuar? Pode, tem as limitações, né, por normas dele, algumas áreas de energia eles não podem atuar, mas em geral o engenheiro eletricista pode atuar em todas, né, até com mais autoridade, dependendo do currículo dele. Entendi. E agora a pergunta para aquele pessoal de casa lá. Eu vou fazer uma manutenção de médio porte. Eu tenho que contratar um engenheiro eletricista? Eu vou direto no eletricista ali? O que você recomenda? Existe uma categoria de eletricistas, tem uma categoria de eletrotécnicos, que são os eletricistas que fizeram um curso técnico, né, então ali no intermediário, e tem o engenheiro eletricista. Como que funciona, Rafael? Tudo é estudo. Eu não posso te afirmar que o engenheiro é melhor que o eletricista. Às vezes o eletricista estudou, às vezes não tem uma formação técnica, não tem um currículo, não tem um diploma de eletrotécnico, não tem um diploma de engenheiro, mas ele tem uma boa prática, ele tem um estudo, um autodidata. Que às vezes é até melhor do que o cara que estudou. Perfeito, perfeita colocação, acontece muito. Só que a responsabilidade técnica, ela está atribuída a um diploma, a um certificado. Isso. Então, se você precisa de uma RT, uma segurança a mais, se minha instalação der algum problema, algum curto, algum incêndio por subdimensionamento ou erro, você tem quem responsabilizar. E responsabilizar um informal é praticamente nulo toda a força que você vai fazer. Agora, um técnico, não. Então, o técnico ele segue de um conselho, o engenheiro, o eletrotécnico, o engenheiro eletricista, ele tem um conselho que fiscaliza, ele tem normas para seguir. Então, ele trabalha com uma certa, vamos dizer assim, com mais responsabilidade, porque ele tem um nome e um certificado a ser zelado. Então a diferença está aí. Não que a competência seja um melhor que o outro, isso é muito difícil de definir. Mas em questão de responsabilidade técnica, o engenheiro eletrotécnico ele acaba saindo na frente. Entendi. E outra coisa, para quem que está começando, quem que gosta dessa área aqui, da parte de elétrica, o que você recomenda? Que vai fazer um curso técnico, um curso bem claro, pessoal de casa. O engenheiro eletricista não é só aquele cara que fica fazendo o projeto, não. Ele vai lá e põe a mão na massa também se for preciso. É importante. Se for energia a sua praia, então você tem que investir. Eu vou dar meu exemplo novamente. Prática. Nós temos um corpo técnico de eletricistas e dos jovens estudarem muito, mas na hora da pandemia uma boa formação conhecimento, nenhuma prática. Porque às vezes ele vai estar lá resolvendo um problema. No mercado, você é contratado para resolver problema. Às vezes ele vai se ausentar, você tem que resolver problema. Não é você chegar com
Não que o engenheiro eletricista tenha que fazer bom, que a gente não faz nada sozinho, porque não sabe resolver problema. Então, você aprende a resolver problema. É somar competências. Trabalhando. É somar conhecimento. Então, estude. Eu não posso chegar cru dentro de uma obra buscar o equilíbrio com a prática. Na frente. Eu tenho que chegar, estudar, trabalhar. E aí que entra a prática. Porque o que faz o projeto porque eu fiz assim, é a execução. Mas eu entendo hoje que é o melhor cenário. No final, torna os inclusive, eu tenho até uma opinião, e aí na execução eu tenho que ter uma experiência também, de opinião minha, que para fazer engenharia elétrica tinha que ter um critério. Fazer às vezes, né? A gente vê engenheiro. Já vim com um curso técnico, com a base, na prática, no curso de eletrotécnica, você aprende os princípios de energia, mas só que você vê lá na prática mesmo negócio acontecendo para resolver problemas desse jeito. Por isso que você faz engenharia, você fica mais afinado, porque na engenharia você aprofunda mais normas, você aprofunda mais o funcionamento. Eu acredito que isso em todas as áreas, por exemplo, fazer uma engenharia civil, mas não te traz o conhecimento de eletrotécnica. Então, muitas vezes, na formação técnica, a pessoa que pula lá do engenharia mecânica para engenharia, curso técnico mecânico, ele forma um engenheiro mecânica. Então, mas na hora de entrar no mercado de trabalho, ele fica inseguro. Pode ser uma base, porque ele não consegue formar um bom engenheiro. Porque ele não tem aí no final, exatamente, assim, tem a prática. Então, ele tendo um curso técnico eletrotécnico, primeira linha, ele entrando no mercado de trabalho, a gente emite uma RT de um eletricista que fez um serviço. Então, o ideal é, se eu não souber o que ele está fazendo, eu estou assinando uma acredito que esse é o equilíbrio, e aí dá problema. Você forma um profissional exato no final, porque aí você responsabilizado, não é o engenheiro eletricista que vai se tornar um encarregado, vai se tornar um fiscal, mas ele também sabe fazer o trabalho até para poder ensinar e fiscalizar. Entendi. Entendeu? Então, é muito importante esse equilíbrio. Então, para ficar bem claro, pessoal de casa, o engenheiro eletricista não é só aquele cara que fica fazendo o projeto, não. Ele vai lá e põe a mão na massa também, se for preciso. É importante, se for necessário. Porque, eu vou dar meu exemplo novamente. Nós temos um corpo técnico de engenheiros eletricistas e eletrotécnicos muito bem capacitados. Mas na hora da pane, eu tenho que agregar conhecimento. Porque às vezes ele vai estar lá resolvendo um problema e eu sei resolver aquele problema, então eu já somo conhecimento. Às vezes ele vai se ausentar, então eu consigo resolver no lugar dele. Não que o engenheiro eletricista tenha que fazer tudo, porque a gente não faz nada sozinho, precisa de uma equipe. Sim. Então, é somar competências, é somar conhecimento ali. Eu não posso chegar cru dentro de uma obra e o eletricista está nos dois na minha frente. Eu tenho que chegar e somar com ele alguma coisa. E aí que entra a prática, porque o que faz o projeto acontecer é a execução. É isso mesmo. Então, a execução que, no final, torna o projeto em realidade. Então, na execução, eu tenho que ter uma experiência também, porque senão eu sobro dentro da obra e muitas vezes você não tem nem autoridade, vamos dizer assim. É isso que eu ia falar, porque às vezes grupo, né? A gente vê engenheiro, eu até costumo falar que na prática a teoria é outra. Você vai falar, não, passa o fio tal, mas só que você vê lá na prática mesmo o negócio acontecendo, não é bem desse jeito. Por isso que você falou, foi bem colocado, tem que ter a prática, a teoria, tudo junto para fazer considerado mais forte. Eu acredito que isso em todas as áreas. Por exemplo, fazer uma engenharia civil. Tem um curso de edificações, um técnico de edificações antes. Trabalha, tem uma formação técnica, faz engenharia. Engenharia mecânica. Você tem um curso de técnica e mecânica, eletromecânica. Então, você tem cursos que podem ser uma base para formar um bom engenheiro. Porque aí, no final, vamos dizer assim, você está lapidado, você está um engenheiro de primeira linha. Até porque a gente emite uma RT de um eletricista que fez um serviço que eu só acompanhei. Se eu não souber o que ele está fazendo, eu estou assinando uma coisa no escuro. E aí dá problema. Exato. No final, responsabilizado não é quem está executando, é quem assinou por aquele projeto. É isso mesmo. Então é importante você saber o que está acontecendo na obra. Ah, Felipe, tem que saber tudo? Não. A vida você vai aprender. E quando você tiver visto, você está aprendendo. Então, por isso que eu te falei, a gente soma conhecimento, soma competências. Ele vai saber mais que eu, mas nesse ponto aqui eu sei mais que ele. Então a gente vai se equilibrando. Então é um time. É um time. Você tem um técnico, você tem um lateral, você tem um zagueiro, você tem um atacante, cada um dentro da sua função, mas todos no time. No time, muito bem competentes ali para poder ganhar os campeonatos, né? Eu vi também, Felipe, que vocês postaram nas redes sociais esses dias que você está fazendo curso para parte de instalação elétrica para carregador de carro elétrico, é isso? Isso, correto. A gente tem uma loja de materiais elétricos chamada Casa Capital. E o nosso diferencial é que a nossa loja, assim como a Capital Elétrica, sempre foi formada por corpo técnicos bem formados. Nós temos estagiários de engenharia elétrica, nós temos estagiários de eletrotécnica, nós temos eletricistas com boas práticas. Então, a gente trouxe essa formação técnica para dentro da loja. Por quê? O cliente vai lá comprar, ele tem uma boa sugestão. O eletricista vai lá comprar, ele também tem uma boa sugestão e consegue conversar com a linguagem técnica. Entendi. E aí,
como as tecnologias vão avançando, por exemplo, o carro elétrico que você trouxe aqui, é nova a tecnologia. Isso. E aquele eletricista, ele está trabalhando, ele não acompanha a norma, ele não acompanha o que a norma pede para fazer as instalações, as boas práticas. Então, peraí, eu estou na loja, eu vendo material para instalar o carro elétrico, a estação de recarga para carro elétrico, eu vou ensinar esse cara a fazer isso. Então, em 2, 3 horas, eu já consigo tirar ele de não saber nada, saber alguma coisa. E aí já some com o conhecimento que ele já tem. Pronto. E na próxima vez, ele vai ligar lá na loja se tiver alguma dúvida. Ele já vai estar orientado, bem orientado. Isso não traz só conhecimento para ele, traz também segurança para o cliente final. Sim, sim. Porque ele vai estar lá. Ele tem um eletricista que trabalha com ele há 10 anos. O carro elétrico é recente. Sim. Ele pode instalar errado por falta de instrução. Isso então, por isso que a gente está lá, para fornecer o conhecimento e ele não errar. Porque errar uma instalação de um carregador elétrico pode colocar em risco a garantia do carro. Sim. E aí você perde a credibilidade com o cliente, né? O cliente tem um prejuízo e aí no final todo mundo perde. Então a ideia é sempre trazer conhecimento para a galera do campo, que é a galera que faz o negócio acontecer. E esses cursos tem só nessa área? Tem outras áreas também? Tipo assim, a área que você vai falar só sobre esse equipamento, sobre outras coisas também? E com que frequência isso acontece? A nossa ideia é tornar o projeto do curso uma vez por mês, sempre com temas diferentes. A gente fez 2 turmas de estações para carros elétricos. Por que a gente fez 2 turmas? Porque como encheu rápido, a gente consegue hoje dentro do ambiente que a gente está 10 vagas. Então, como encheu muito rápido, ficou muita gente. Felipe, vai ter de novo? Não, peraí, vamos fazer de novo. A gente fez na 2ª turma. Não fizemos uma 3ª turma porque já tinha um outro tema, que já está recente agora para esse sábado, inclusive. Que é para noções básicas de comandos elétricos. Bacana. O que se trata? Você mora num condomínio e você tem um sistema de bombas, de motores, que puxam a água lá do térreo e joga para a caixa d'água, por exemplo. Então, esse sistema ele é automático. Você está morando no condomínio, você não sabe, porque ele está sempre funcionando. Então, muitos eletricistas, quando vê um circuito de comando, fica inseguro. Porque se trata de algo mais afinado, além de montar um quadro, instalar uma tomada, você tem uma lógica ali, você tem que entender alguma coisa. Então, a ideia é trazer esse profissional que já trabalha com energia, é importante isso, não pode ser um iniciante, porque o conhecimento básico já tem que vir com ele e jogar ele no curso de comandos. Tanto que a gente colocou o critério lá, tem que ser eletricista. Não precisa ser eletricista formado, com certificado. Só tem, então, uma base. Trabalha, entende, vai lá e faz o curso, porque aí você vai ter um conhecimento a mais. E aí a gente acaba nos tornando um ponto de apoio de conhecimento para aquele eletricista. E aí você imagina comigo, um eletricista bom, trabalhando, com uma boa formação e com suporte. Ele erra menos, vai embora. O cliente tem mais segurança e a gente tem mais demanda de mão de obra, porque a gente está sentindo aí que cada vez mais não tem mão de obra no mercado nas questões básicas, né, encanador, eletricista. E eu sinto que uma das consequências dessa falta de mão de obra é a insegurança. Sim. Formam muito profissionais de eletrotécnicas, formam-se muito profissionais de engenharia, só que o mercado de trabalho, como que é alguém já competente, com experiência, ele acaba sofrendo dificuldade de entrar no mercado. Então, se ele, enquanto estuda, tem um curso da Casa Capital, enquanto estuda, tem um curso e tem um pessoal de apoio na prática, eu acho que isso traz mais segurança para ele. E no final a gente acaba vendendo. Com certeza. Chegando o eletricista para próximo. Entendeu? Vocês. Então, material elétrico para carro elétrico a gente tem lá. Material para comando elétrico a gente tem lá. Então, além de um ponto de conhecimento, é um ponto também de materiais, ferramentas para ele. Agora, eu sempre ouvi falar, Felipe, que esse negócio, não é as pessoas mais antigas, mexer com eletricidade é muito perigoso. A gente sabe que mata, né? Uhum. Mas e aí, tem normas, tem, né? Segurança, como que funciona essa questão? Por exemplo, você vai dar uma dica pro cara lá de casa, da sua casa lá, que quer fazer uma manutenção. O que você aconselha para essa pessoa? Ou não, chama o eletricista, não mexe em nada? O ideal, eu gosto de falar que o faça você mesmo com energia você não pratica. O negócio de mexer com encanação ali, não. Não é igual a encanação, o negócio é montar um móvel, é diferente. Porque a energia, ela é silenciosa. Às vezes o circuito está ligado, o fio ali perdeu a isolação, mas não tem cheiro e nem faz barulho. E não tem uma cor. Então está energizado muitas vezes em uma parte metálica. Como é que você faz para sentir isso? Você tomando um choque. E aí esse choque pode ser fatal ou não. Então é sempre bom ter uma orientação profissional, porque a primeira coisa que a gente aprende é circuito desligado. Sim. A regra é circuito desligado. A exceção, a gente sabe com as exceções, mas a regra
é circuito desligado. E aí o eletricista vai ter o aparelho para identificar se aquele circuito está desligado. Muitas vezes o cliente final não tem esse aparelho. Sim. Ele vai ter a expertise de entender que aquele circuito está ligado. E se tiver ligado, o que ele pode fazer? E muitas vezes tem noção de primeiros socorros, entende? Sim. Então a gente tem que ter muito cuidado com a energia porque ela é silenciosa, ela não tem cheiro. Quantos acidentes residenciais a gente teve com máquina de lavar roupa? Sim. Que a pessoa ia lá tirar a roupa da máquina e toma um choque porque a máquina está funcionando e tá numa situação normal dela. Sim. Só que lá está energizado e ela não vê. Então ela vai põe a mão. Agora você imagina uma pessoa querendo puxar uma tomada, uma pessoa querendo fazer uma instalação de uma iluminação. Parece simples, mas não é. Ainda mais outra coisa que às vezes ele até desliga o padrão lá, só que liga, faz a ligação, puxa a tomada que quer. Quando ele liga de novo, aí pipoca tudo. Se a proteção atuar, beleza. E se a proteção não atuar? E se virar um incêndio? Entende? Então tem todo um risco por trás. Então é importante sempre, recomendo sempre, tenha um profissional de confiança. Sim. A gente tem um médico de confiança, a gente tem um mecânico de confiança, a gente tem muitas vezes um faz-tudo de confiança, a gente precisa de um cara de energia também de confiança, que você adota ele ali e você vai criando um relacionamento de atendimento por muitos anos. É importante ter esse profissional de energia também. Isso é bom porque ele sempre vai conhecendo a sua rede toda, já sabe de onde vem a fiação, já rapidão vai desenrolar. Perfeito. É igualzinho mecânico de confiança, né? O carro ali já acostumado com ele desenrola. Sim, é isso mesmo. O mecânico de confiança, você leva o seu carro uma vez, duas, três, ele já conhece seu carro. Já conhece tudo. E o serviço que ele fez, aonde tem que ir direto. A mesma coisa é a energia. Esse podcast conta com o apoio do Grupo Capital Elétrica. O Grupo Capital Elétrica ele oferece desde o fornecimento de materiais elétricos para obras, construções, até elaboração de projetos elétricos, automação e serviço de consultoria especializada. E quando o assunto é energia solar, a Capital Elétrica também tem a solução ideal para você. Você sabia que é possível ter energia solar mesmo morando de aluguel? Isso mesmo, economia ao seu alcance. Entre em contato com o Grupo Capital Elétrica. Pensou em elétrica, pensou capital. Outra coisa, Felipe, questão de energia solar. Qual que é a diferença? Ou melhor, por que eu não posso armazenar energia? Pelo menos que me falaram. A energia chega, eu já tenho que ligar direto, não tem como armazenar. Existe dispositivo que eu consigo armazenar. Ou eu posso ou não posso? Como que é? Porque já me falaram, Rafael, aqui no Tocantins você não pode armazenar, não sei o que for na fazenda, eu acho que chama off-grid. Pode ou não pode isso? O total da sua energia, você não pode se desconectar da rede. Porque o ideal é... Eu entendi a sua pergunta. É tipo se você desligar seu medidor de energia e viver no modo autônomo. Então isso não é permitido ainda. Mas a gente tem um híbrido hoje que é permitido. É você colocar parte da sua residência num sistema de backup à bateria. E aí você fica conectado à rede ainda. E numa pane elétrica você tem energia na sua casa. Tranquilo. Entendi. Só que hoje, para você se tornar um autônomo em energia, o custo é muito elevado. Devido ao banco de bateria. Então, para você ligar um ar-condicionado, uma geladeira, um freezer, iluminação, internet, eletrodomésticos, você vai ter que montar um abrigo para esse banco de baterias, você vai ter que ter um técnico que faz manutenção desse banco de baterias, e as baterias não são baratas. Hoje, o gargalo da tecnologia, e a gente até brinca aqui dentro que o prêmio Nobel vai ser para quem conseguir melhorar a eficiência das baterias, diminuir o tamanho, aumentar o tempo de carga, porque o método que a gente tem de armazenar energia hoje, de forma para ter um sistema de backup, é a bateria. Então é muito caro. E às vezes um sistema de bateria de 40, 60, 100 mil reais vai te gerar uma manutenção e você bota na ponta do lápis, não faz sentido. Não faz sentido, porque eu não vou pagar isso de energia, né? Mas brincar a vida toda. Exatamente. E a bateria tem vida útil, então você tem que estar trocando, você tem que deixar ela sempre em balanço, tem que ter um técnico, tem custo a mão de obra, custo a disponibilidade dele. Então hoje ainda, mesmo que a pessoa queira se tornar, ela tem dois impedimentos, a legislação e também o custo-benefício. O custo não compensa. Hoje qual bateria que é a melhor que tem? De lítio? É de lítio. A gente tem uma tecnologia de bateria de lítio que hoje está cada vez mais melhorando, mais eficiente, menor, mais carga, por mais tempo. Então, a ideia, a gente tem a expectativa de que nos próximos anos a tendência é isso melhorar ainda mais, para se tornar ainda mais autônomo. Talvez mais adiante seja permitido, acredito que sim, uma certa autonomia para a gente ter a independência, né, de energia. O mercado já está começando, a gente já vai ter um mercado de energia para todos nos próximos anos. Ou seja, você vai poder comprar energia de concessionárias diferentes, que hoje não é possível. Então, já existe várias empresas que geram energia, só estão aguardando
a legislação se alinhar para ela poder vender energia para mim, para você, para o grupo B, né, que vamos falar assim, o grupo residencial. Já existe essa ideia. Então já vai existir uma competitividade no custo do quilowatt-hora. Você não vai depender somente de uma concessionária definir o preço. Legal. Então, eu acredito que a gente caminha assim mesmo. Caminha um passo de cada vez. A autonomia residencial ela vai ser uma realidade nos próximos anos, sim. Entendi, legal. Outra coisa sobre a questão ainda de energia. Por exemplo, para quem mora de aluguel, pode ter energia solar? Não pode? Como que funciona? Pode ter. O sistema de energia solar, ele é um kit removível. Você instala as placas, mudei, eu posso tirar e levar. Só tem que ficar... Não é caro essa manutenção de tirar? Isso, aí que a gente vai entrar, porque tem que ficar atento ao custo. O custo de tirar um sistema e instalar em outro lugar é um custo intermediário ali. Vamos dar um exemplo, 16 painéis, 1000 kWh. Vou falar valores aqui, você vai achar uma desinstalação e instalação em média de 6 a 8 mil reais. Então você tem que pensar assim, poxa, esse contrato é de 5 anos, esse contrato é de 4 anos, quanto que eu pago de aluguel? É fazer a conta de padeiro mesmo. Porque muitas vezes, se você morar numa casa 4, 5 anos, compensa ter o seu sistema. Sim. E aí você faz a conta de tirar, reinstalar e instalar em outro local, aquele custo de movimentação e fazer o balanço. Valeu a pena eu pagar? Se eu tivesse pagando energia, quanto que seria? Entende? Agora a pessoa muda anualmente, a pessoa muda a cada 2 anos, talvez não faça sentido, mas pode sim. E aí entra o profissional dela, quem instalou para ela foi fulano de tal, então... Aquele cara é o cara de confiança dela, já conhece o sistema. Tira, transporta, instala em outro local. Segurança. Porque você faz a conta é anual, você economiza R$1.000 por mês, R$12.000 por ano. Opa, economizei R$12.000 por ano. Então, em um ano, 8 mil para fazer a mudança, beleza. Então, 8 mil já é quase um ano da minha energia. Nos próximos 3 anos eu tenho que ficar aqui. Entendi. Para fazer sentido. Faz sentido. Outra coisa, eu tenho, suponho, energia solar em casa. Eu posso dividir com alguém essa energia minha ou não? Pode. Do que sobra? O único critério que tem dentro da legislação é que seja o mesmo titular, seja o mesmo titular das faturas. Então, às vezes, você quer transferir um exemplo lá para sua mãe, a sua energia. Aí a minha conta tem que estar no meu nome. Mesmo CPF, mesmo titular. E aí, a tua sobra ela pode ser transferida para várias unidades, desde que todas elas estejam no teu CPF ou CNPJ. Aí você transfere a sobra, né? Sempre a sobra. Se não sobrar, não transfere, mas se sobrar, transfere. Isso tudo faz de forma automática. Automática. Existe um protocolo, você faz até pelo aplicativo hoje, aprendi inclusive essa semana. Como aplicativo da concessionária você faz, cadastra, descadastra você, na hora que você quiser. Eu posso fazer para uma concessionária de outro estado ou não? Tem que ser na mesma concessionária do meu estado? Tem que ser na mesma concessionária. Você não consegue transferir de um estado para o outro justamente porque existe a diferença de concessão. Mas dentro do estado, você pode transferir para os 139 municípios de forma automática. Que legal. Para quem que está vendo aí, pessoal, viu o tanto que é fácil? Que às vezes a pessoa tem esse preconceito, esse medo. Vou colocar aqui e aí morreu, não consigo dividir com mais ninguém? Consegue dessa forma. Consegue. A gente tem clientes que eles têm geração aqui, transfere para a fazenda em Guaraí, transfere para casa em Pequizeiro. Aonde ele tem energia, ele transfere da unidade geradora para o ponto final. Sim, você não precisa falar o valor exato, mas quanto que ficaria para colocar um painel solar, uma energia solar mesmo? Fotovoltaica? Energia solar, fotovoltaica, é a linguagem que a gente consegue entender. Quanto mais ou menos o valor para uma casa de médio padrão? O médio padrão hoje está na faixa dos 1000 kWh. Então, 1000 kWh é R$1.000. 800 a R$1.000 de energia é o que a gente tem uma média hoje, que é o sistema que mais vende. E a gente notou que o comportamento de consumo é esse, a média. O 1000 kWh está saindo em torno de 26 a 28 a 30 mil. Felipe, por que essa variação de valores? Porque cada residência, muitas vezes, precisa de uma melhoria na rede elétrica para receber aquele sistema. Não é só colocar lá, não. Tem toda uma padronização para receber energia solar. Porque senão acaba gerando um problema na instalação do cliente. Sim. É uma energia injetada, é uma corrente elétrica maior. Então tem que estar atento ao cabeamento, às conexões, para não virar um transtorno. Então, muitos dos clientes têm que trocar sua caixa de medição, têm que melhorar seu quadro de energia para receber o sistema. E uma vez instalado, o sistema é praticamente zero manutenção. Componentes elétricos de boas marcas duram muitos anos, tem garantias muito longas, o sistema é silencioso, então não tem manutenção. Fez certo dentro do padrão, você descansa. Agora fez fora, vira dor de cabeça. Vira dor de cabeça. Tem diversos casos aí que o cara fala que a energia solar não presta, porque teve uma experiência ruim com quem instalou.
Mas se você perguntar para quem teve sucesso na instalação, você vê que é super tranquilo, desde que faça em conformidade. Já ouvi várias pessoas reclamarem, muitas pessoas falarem bem da energia, justamente eu acho que é isso, procurar profissionais de qualidade, que segue normas, que aí não tem problema, né? Resolve mesmo. É isso mesmo. Outra coisa, Felipe, por exemplo, eu não quero contratar uma empresa especializada. Se eu comprar esse equipamento na internet, eu posso contratar um eletricista para fazer ou não? Tem que ser uma empresa que já faz esse serviço? Pode contratar o seu eletricista de confiança. E aí a gente entra naquela questão da competência que a gente falou anteriormente. Felipe, o que é competência? Eu tenho a atribuição. Quando eu formo, eu tenho a atribuição de eletrotécnico ou de engenheiro eletricista. A atribuição é poder fazer o trabalho do engenheiro eletricista e eletrotécnico. Agora, a competência é saber fazer. Entendeu? Então, aquele teu profissional, ele tem a competência, ele tem a experiência, ele fez um curso, ele tem experiência, ele consegue te atender, beleza, bacana. Entendi. Agora, faça como profissional. Porque hoje a gente depara muito com, desculpa a comparação, mas aí você tem contador vendendo energia solar, você tem administrador, pessoas que estão totalmente fora da área e aí estão vendendo energia. E isso existe um risco, porque, exemplo, você vai estar com dor no joelho. Você não vai num médico que cuida de nariz, você vai num médico que trata de joelho. Então você está comprando algo de energia, você precisa de alguém que entenda de energia. Sim, faz para poder instalar, porque senão você vai investir um valor alto e corre um risco muito grande de ter um problema e esse valor ficar mais alto ainda. Nós estamos falando de 30 mil reais, deixa eu te dar um exemplo. Então você não pode pegar 30 mil reais do seu trabalho e jogar na mão de qualquer pessoa. Comprar na internet é interessante? É interessante, desde que você compre produtos bons, porque no final a garantia não é a minha empresa que dá, não é o instalador que dá, é o fornecedor. Então você tem que ficar atento, é 30 mil reais, é 30 mil reais, vou comprar um aparelho bom. Qual que é o aparelho bom? Que tem um pós-venda bom. Olha, o pós-venda hoje, ela deve ser a palavra do mercado. Porque para vender, eu faço um curso e te conquisto, faço um marketing e te conquisto. Então eu te vendo. Você vai conhecer a empresa na instalação e no pós-venda. Principalmente no pós-venda. Porque já conquistei o cliente. Então você tem lá um equipamento que dura 20 anos de garantia. Todos, em média, os componentes de fotovoltaica têm uma garantia muito longa. 5, 10 anos. Mas pode queimar amanhã. Amanhã queima. E aí, como é que eu faço? Aí você vai atrás de um pós-venda. A empresa tem um atendimento horrível. Pega seu aparelho, manda para lá, fica 60 dias, 6 meses. E você tá lá pagando muitas vezes um financiamento que fez, ou um cartão de crédito. Ou tá pagando energia alta porque o equipamento foi. Então, o pós-venda vai contar muito aí nesse cenário. Então, as melhores marcas vêm agregado com o melhor serviço de pós-venda, que é importante. Aqui dentro a gente trabalha com esse alinhamento, porque no final o cliente não recorre para o fabricante. Não. Eu recorro. Ele vai procurar a mim, aí eu faço a intermediação. O cliente final tem outros problemas para resolver, então eu estou aqui para resolver esse problema dele. Entendi. Então, quando você compra da internet, você corre esse risco. Quem é que vai fazer esse contato para ti? Quem é que vai te orientar sobre isso? Então, existe o risco de comprar na internet? É esse. E instalar com o profissional é ele saber resolver o problema. Você tem que contratar alguém que sabe resolver seu problema. Você não pode sair comprando de qualquer pessoa. Você tem que pesquisar se a empresa existe, você tem que pesquisar se o cara é um cara competente. Na conversa, você consegue entender isso, você consegue pegar isso. Eu comparo muito com a saúde, é a mesma coisa, o médico. O médico, ele é especialista naquela área, eu vou naquele cara que é bom. Faz todo sentido. Entendeu? Então, a gente tem que ter essa cultura de o mais barato nem sempre é o melhor. Sim. E o mais caro também não, desconfie. Opa, tá caro demais, tá barato demais. Alguém tá mentindo. Então vamos ouvir, vamos entender. Porque hoje você tem informação, chat, GPT, internet, você pesquisa rápido. E consegue saber qual é a melhor marca. É isso. Então você tem que entender o que tá fazendo para não investir um valor tão alto. Pô, juntar 30 mil reais e ter dor de cabeça no final e ter um prejuízo maior, não é todo mundo que tem. É melhor já fazer certeiro para não ter risco. Né? Exato. Você tem que ter atenção com o seu investimento. Duas perguntas me surgiu aqui. Numa instalação dessa padrão média, você falou quanto mais ou menos que eu economizo na minha energia? Nós estamos falando de R$1.000 de energia por mês. 12 mil reais por ano. Então você faz a conta anual, você fica impressionado. Caramba, então se você comprar um sistema de 30 mil, 3 anos você pagou ele. Isso que era a próxima pergunta. Com quanto tempo mais ou menos que eu consigo pagar? Então você tem um payback de 3 anos. E o sistema é para durar 20.
ou mais, nossa, vai então, depender da eficiência. 3 anos tem um payback, daí em diante é só lucro. É só lucro. Então, por um tempo muito longo. Então, dependendo, faz até sentido fazer um financiamento, se eu não tivesse 30 mil, para conseguir. Eu vou te contar um segredo, quem tem dinheiro não paga à vista, não. Ele faz financiamento. Porque ele paga R$1.000 de fatura de energia. Pega o financiamento, dá 900, 800 a parcela. Ele troca um pelo outro. Nossa, mas o juro está alto. Se você não pagar o juro para o banco, você vai pagar para a concessionária. No final dá na mesma. Você vai até mais, porque a correção da energia, todo ano você sabe que a energia só aumenta, nunca baixou. É isso mesmo. Então a fatura que hoje é 1.000, amanhã é 1.200, amanhã é 1.500, você nem aumentou seu consumo. Então, você aumentou o custo do quilowatt-hora. Interessante. Boa dica aí, pessoal. Para quem está pensando em fazer financiamento ou não, é uma ideia interessante. Então, guarde seu dinheiro, faça o financiamento, troque a parcela da fatura pela parcela do financiamento e descansa. É praticamente, nós estamos falando de investimento zero. Sim. Porque você faz um financiamento sem entrar do banco para comprar. Entendeu? Só que aí tem que dar certo esse sistema. Tem que funcionar, porque senão vai chegar a energia e a fatura do banco. E aí? Aí deu ruim. Mas aí não pode descontar 100% da energia, né? Eu tenho que pagar uma taxa para... Sim. Existem os custos fixos, que é a iluminação pública, que entendi. é a taxa do fio B, que é a disponibilidade do medidor. Mas vamos lá, esse mesmo cliente de 1.000 kWh, se ele manter esse comportamento de consumo dele, ele vai pagar 200, ele vai pagar 300, mas ele já pagava 1.300. Hoje ele paga. Um cliente que consome 1.000 kWh, ele vai pagar em média 1.200 a 1.500 de energia. Isso mesmo. Então eu pego 1.000 kWh, tiro esses 300, 500 de custo, que vai ser o custo fixo dele, eu estou economizando R$1.000 por mês. Entendi. Então é uma economia, parece mentira quando você faz a conta, mas é impressionante assim mesmo. Entendi. E aí, para você ver tanto que é legal, aí você tem energia solar, aí tem um carro elétrico, e aí economia 100%. Aí você tem um carro elétrico, aí você tem a panela elétrica, a fritadeira elétrica, air fry, então você vê que... Ou seja, se você pensar, né, Felipe, é negócio a energia solar. Negócio. Para comércio é muito interessante, porque o empresário ele faz conta anual. Eu pago R$3.000 de energia. Então, se eu pagar 2.500, faz essa conta anual. Nós estamos falando de mais de 24, mais de R$30.000 por ano. Então, isso é uma folha salarial do 13º, Deus colaboradores, muitas vezes. Para nós, consumidores finais, é uma viagem. Quem vê uma viagem todo final de ano, você gastar R$12.000 numa viagem boa, memória, né? Um dinheiro que você ia gastar com energia, você faz no seu lazer. Ou um estudo, ou a compra de um imóvel, ou de um carro. É um dinheiro que você vai fazer o investimento onde você achar melhor. Faz todo sentido. Hoje em Palmas aqui, quem é mais o público? São comércios, são residências que adquirem energia elétrica? O maior público, volume, é residencial. E aí tem da classe A, classe C, porque o sistema é muito acessível. Você tem acesso a financiamento, você compra, não tem... Só não compra, eu costumo falar isso, só não compra energia solar que não está informado corretamente ainda. Porque não é coisa de rico, não é algo de outro mundo, tanto que a gente tem muitas empresas que instalam, para você ver que não é algo assim restrito a uma empresa só, então você tem uma concorrência. Então você vê que é um serviço comum, vamos dizer assim. Claro, você tem que pesquisar a competência de cada empresa, como eu disse. Mas você vê que é algo popular, vamos dizer assim. Então você tem acesso para todo mundo. A pessoa não se informou corretamente, ela não compra, mas ela se informou, a partir de R$500 de energia, ela não faz mais sentido não ter energia solar. Era uma outra pergunta. Se eu pago muito pouco, às vezes não compensa. Não compensa, tem gente que já paga R$200 de energia. É a taxa mínima. Entendi. Entendeu? É o custo mínimo ali. Tem que ter um consumo ali para você poder gerar economia. Outra questão, por exemplo, eu moro num apartamento, não tem como eu colocar energia solar, mas eu quero ter energia solar. Existem fazendas de energia solar que fala, né, concessionárias. Como que funciona essa questão? Existe, eles chamam de energia pré-paga. Né? Você contrata um pacote ali de, vamos dar um exemplo de 1.000 kWh. Você contrata 1.000 kWh e esse 1.000 kWh é transferido para a sua residência, para o seu apartamento. Só que a média desses abatimentos, você consegue abater ele até 20%. Então você consegue uma fatura de R$1.000, você consegue economizar R$200, por exemplo. Então, o melhor cenário é ter sua energia. Entendi. Esse é o cenário. Felipe, não tenho nenhum, é plano B. Economia é economia, R$100, R$200 por mês, né? Então, existem as fazendas solares que concorrem um preço do quilowatt-hora com o da concessionária local. Então, ele vai te vender mais barato o quilowatt-hora. Só que você não vai alcançar 80% de economia como se você tivesse seu próprio sistema. Existe também a possibilidade de você morar em um apartamento
E você tem a casa da sua mãe, em outra cidade, a casa da sogra, uma casa que você aluga a sua casa, o telhado você usa como uma geradora para você, e você transfere essa energia. E aí a economia é maior do que você comprar essa energia. Entende? Mas isso que eu falei no início, da concorrência do quilowatt-hora, é algo que vai ser real. Então já existem as fazendas solares, já existem as produtoras de energia, já esperando esse mercado que vai abranger a todos nós. Então a gente vai poder escolher qual concessionária, quem vai fornecer essa energia no preço real. Vai gerar concorrência, né, do quilowatt-hora. Isso é bom, porque hoje a gente só tem uma concessionária e fica... É isso. E aí a gente paga o que definir. Vocês podem ver nos meses de agosto, setembro, outubro, aos meses, né, que a fatura vai lá em cima. Quando a bandeira vermelha, né? Quando a bandeira vermelha, e o ar-condicionado trabalha mais, a geladeira trabalha mais, tudo trabalha para refrigerar. E o consumo aumenta. Aí já está na bandeira vermelha, o seu consumo aumentou. Vai aumentar. O quilowatt-hora já está altíssimo. Então a fatura vai lá em cima. Então essa concorrência vai trazer para a gente o quilowatt-hora mais barato. E aí eu já consigo, nessa época do ano, ou durante o ano inteiro, comprar energia de quem me fornecer de forma mais barata. Legal. Por isso que é importante a concorrência também, né? Não, isso é bom, né? Tanto é para a instalação da energia quanto as concessionárias. Exato. Vamos lá. Felipe, voltando lá na questão dos eletricistas. Quando você chega numa obra, tem um eletricista lá, como que é essa troca? Você observa que o cara sabe muito, não, eu tenho que dar uma dica para ele aqui. Como que você faz, você consegue identificar isso? Eu vou te contar uma coisa aqui que vai ser, é um segredo que só tenho comigo, né? E aí o pessoal, quando eu chegar na obra agora, vai descobrir o que eu faço. Aí. Eu converso. Então eu converso com um profissional ali 2, 3 minutos e até mais, né? Eu converso sobre a instalação, eu converso, é como se fosse uma entrevista, igual eu entrevisto os meus colaboradores antes de contratar. Então, assim, na conversa eu sou um profissional da área. Eu falo um termo técnico, eu converso sobre um projeto, eu converso sobre a instalação. E eu consigo hoje separar o que é insegurança do que é falta de conhecimento. Porque hoje o engenheiro entra na obra, fica todo mundo acanhado ali, né? A autoridade, aquela coisa. Não, a gente tem que existir o respeito, mas a gente tem que ter um clima amistoso dentro da obra. Com certeza. Então, para a gente poder conversar com mais liberdade um com o outro. Muitas vezes, a gente tem sugestões do eletricista que está no local melhor que a minha, que sou engenheiro. Isso acontece na engenharia civil também, porque ele está vivendo aquilo ali. Ele me dá uma sugestão que clareia, gera economia, né, abre a mente, funcional. Então, essa habilidade do cara dar uma solução, do cara conversar comigo de forma técnica, eu consigo saber se ele é bom em solucionar problemas, se ele está ali, se ele sabe mesmo. E vendo ele fazer. Você abre um quadro de energia, você vê se aquele profissional é bom ou ruim. E vai do acabamento. Não vai do dispositivo certo assim. Então, um leigo consegue ver quando o eletricista é bom. Ele abre o quadro, tá aquele emaranhado de fio, a gente fala... Opa, peraí. Tem alguma coisa. Um exemplo que eu gosto muito, que eu vou quando eu vou em oficina de carro, é a organização, eu gosto de ver. O serviço de mecânico é um serviço que a graxa, a sujeira, um pano que você limpa ali. E quando você vai num lugar que a ferramenta do cara tá dentro de uma caixa de ferramenta organizada, o chão tá limpo, e ele... não, esse cara aqui... Aí você já começa a ver. Eu não entendo nada de mecânico, mas eu sei que aquele cara ali, ele é bom. A organização já traz aquela sensação boa. Uma coisa é o quadro elétrico. Eu abri o quadro elétrico, eu vi que tá bem montado, esse cara que entende. Aí muitas vezes ele usa um dispositivo errado, ou uma conexão de forma equivocada. Às vezes o cara equivoca no automático, às vezes é porque não tem conhecimento. E quando o cara tem habilidade, você conversa com ele uma vez, ele já entende o porquê que tem que ser daquela forma. Não é só eu chegar e falar, tem que ser assim. Sim. Não, ó, é dessa maneira, porque se você não fizer dessa maneira, lá na frente, pode acontecer isso, isso e isso. Ele, é verdade, Felipe, aí tu... Além de você conquistar, porque o conhecimento é para isso, é para você encantar as pessoas e conquistar. Eu gosto muito, assim, de me sentir um guru. Eu gosto dessa sensação. Eu recebo muita ligação de eletricista com dúvida. Felipe, como é que faz isso, faz aquilo? Sempre que eu posso, eu atendo. Não, faz assim, assim, assado. É muito bom ver alguém que você participa na vida dele, porque ele está no caminho de se tornar um profissional. Eu também fui assim um dia. Eu trabalhei na obra, tive muitas dúvidas. Na minha época, meu professor era o YouTube. Então, eu tinha que ir lá no YouTube e pesquisar e saber como faz. E eu não tinha alguém tão presente. Então, assim, eu tenho essa vaidade. Essa é uma vaidade mesmo. De eu estar presente ali. Sempre que o cara precisa de mim, ele me liga e eu tiro a dúvida dele. Se eu não souber, como que funciona? À medida que você vai tendo conhecimento, tudo que você pega novo fica mais fácil. Isso mesmo. E quando você ensina, você aprende mais. Parece que fixa mais na cabeça aquela questão. Porque não é trabalhar no automático, não é montar o quadro no automático, não é instalar o dispositivo de segurança. Você tem que saber por que aquele quadro é montado daquela maneira.
Do início ao fim. Como que aquele dispositivo funciona, quando que ele vai atuar, porque um dispositivo é instalado errado, talvez ele não atue, causa um choque elétrico ou causa um incêndio. E eu explico pro cara, ó, é assim, assim, assado, porque se não for assim, ele não atua. Então não adianta. O cliente final não sabe disso. Ele confia, ele entrega na mão dele o patrimônio dele. Isso mesmo. Na mão do profissional. Então acaba que dentro da obra, se você, todo profissional de engenharia, conseguir conquistar o cara que executa, o cara do campo, é o sucesso total. Sim. Porque aquele cara que está ali, ele tem muito a ensinar também. Muito a ensinar. Muita vivência, já viu muita vivência. Coisa. Então, assim, não tem como eu dizer que eu sei mais que ele. Não, impossível, porque cada um vai ter um conhecimento na área específica melhor, porque eu estou ali para somar com ele no conhecimento dele. Então, a conversa, o primeiro diálogo, eu estou avaliando a pessoa. E eu também acho que ele está me avaliando. Você deve ser esse engenheiro, não ver se esse cara sabe, porque acontece muito disso do engenheiro não saber o que está fazendo e depender 100% do eletricista. Sim. E aí, o cara, como eu te falei, ele perde até o respeito dentro da obra, a autoridade dele. Porque não é você ser um cara autoritário, é você saber conversar a linguagem técnica e dar a sugestão e trocar a sugestão técnica. Às vezes a melhor vai ser a minha, às vezes vai ser a dele, cara. E a gente respeitar e ter essa humildade intelectual de que a solução veio de um cara que muitas vezes não tem nem formação, mas tem a prática. É isso mesmo. Vamos te dar um exemplo da engenharia civil. Eu percorro as obras aí e eu vejo muito mestre de obra de cabeça branca. Muito mestre de obra que toca a obra. E eu gosto de conversar. Eu sou fuxiqueiro mesmo. Eu chego e converso. E aí, cara, como é que é? Como é que você funciona? Como é que você trabalha? Quantos anos na área? O cara construiu a vida toda, não tem uma formação. Às vezes não consegue ler um projeto, mas tem uma mão de obra de qualidade absurda que não se forma mais. É isso mesmo, experiência. Experiência. Né? Então, não tem um cara novo ali. Não tem alguém aprendendo. Ele tá ali tocando aquela obra. Até um projeto, o engenheiro vai lá, olha e tchau. Tá o projeto, o patrimônio do cliente está na mão daquele cara. É isso mesmo. Que só tem a prática, entendeu? Claro que não é você só ter a prática, como ele disse. Se você alinhar esse equilíbrio da prática com a teoria, é o perfeito. É isso mesmo. É o perfeito. Vai embora. Agora uma pergunta, Felipe. Para quem chegou aqui agora nesse podcast, diga para o pessoal de casa por que é interessante eles parar para assistir esse podcast. O que eles aprenderam aqui? Eu acredito que eles aprenderam aqui que existem profissionais definidos para determinadas áreas. Então, e a gente tem que adotar um profissional de confiança. E esse profissional de confiança, ele tem que ter um apoio técnico, tanto de material, e um apoio também para tirar as dúvidas dele. Que é onde a gente está focando nesses cursos. O curso é para a comunidade, é gratuito. Então, e a gente colocou até o sábado à tarde. Porque muitos deles trabalham até 12. Né? Então, de manhã ele resolve a vida dele, à tarde vai lá. 3, 4 horas, te garanto. Que o profissional vai lá, e ele senta lá na cadeira da Casa Capital e assiste, ele aprendeu mais. Ele já aprendeu alguma coisa a mais, já saiu mais seguro. Fora que a gente cria conexões, é um network. Então, é algo que a gente qualifica o mercado. Então, quem está assistindo esse podcast hoje pode ser um cliente final e aqui lá na frente a gente lança um curso de pequenas manutenções. A gente lança o curso para ele entender. A gente lança o curso de pequenas manutenções para mulheres, entende? A ideia é trazer sempre o tema, segurança, até para ela poder conversar com o profissional dela e entender o que ele está fazendo, para não ter também, né, ficar totalmente dependente. E ela conseguir também ter um apoio técnico. A hora que ela precisar de um cara de elétrica, ela vai ligar lá na loja. Um material elétrico, ela vai ligar lá na loja. Então, acredito que no final serve para todo o público esse podcast. Olha, o relógio hoje, ele é no carregador. Então, muitas vezes você coloca o relógio, o notebook, o micro-ondas e um celular numa régua. Se a a gente lançar um curso de bons costumes de instalações, o consumidor final já vai saber que aquilo não é uma boa prática. Sim. Por quê? A gente tem exemplos de incêndio, a gente tem exemplos de choque elétrico. A gente vai explicar por que você não pode comprar um carregador falso, porque o próprio carregador de celular ele tem um sistema de segurança para interromper a energia para a pessoa não tomar um choque. Então a gente consegue trazer todo o público em geral para entender a energia. Hoje está tudo se eletrificando, tudo. É isso mesmo. O relógio, como eu te diz, a airfryer, a panela elétrica, o carro, a moto, o patinete, nem força mais de bater o pé a pessoa não faz, é elétrico. Então você tem que entender que você não pode botar a sua moto e sua bicicleta elétrica na mesma tomada.
Aí o eletricista vai chegar, não pode botar, não pode, eu aprendi que não sobrecarrega. Você mesmo. tem que ter um dispositivo de segurança, senão você vai botar em risco aí a minha família, meu patrimônio, a vida. Né? E eu acho que eu acho interessante na Capital Elétrica que vocês não estão só preocupados em vender, vocês estão preocupados com o consumidor final, com o eletricista, então vocês estão próximo deles, né? Não é só vendendo material, e sim tirando dúvida com esse apoio. Então por isso que é interessante, quem que não tem conhecimento nenhum, assistir o podcast, já tem uma grande ajuda, e também procurar vocês lá, né? Sempre que precisar de material, de consultoria, de projetos, sempre vocês estão lá para isso. Né? Sim, a ideia é respeitar o dinheiro do cliente. Você tem que respeitar. Você não sabe como ele conquistou aquele valor. Então ele vai gastar 30 mil, ele vai gastar 10 mil do orçamento dele, do salário, do suor dele, para comprar de você. Então eu tenho que entregar no mesmo nível. Ele vai me ligar à noite, eu tenho que atender ele à noite, eu tenho que atender ele meia-noite, tenho que dar um apoio técnico para ele. Isso é trazer respeito para o dinheiro dele. Entende? É você comprar, é você vender o seu trabalho de uma forma responsável. Entende? Não só, eu não quero vender só uma vez para você. Eu quero vender sempre. A minha ideia é essa. Então você vai comprar um sistema, depois você vai comprar um chuveiro. Amanhã você vai aumentar seu sistema. Eu tô ali. Para o cara ganhar de mim, da nossa empresa, só se ele for mais competente. Aí que tem que melhorar sou eu. Sim. Mas fora isso, a ideia é trazer o bom atendimento, o bom pós-venda, para a gente poder solidificar o mercado. E a ideia de ter os eletricistas parceiros é porque a gente não consegue fazer tudo sozinho, como eu disse. A gente precisa dos eletricistas. Muitas vezes eu não consigo atender um cliente porque minha agenda está cheia, mas eu conheci um eletricista parceiro na obra. Ele vai lá, resolve esse trem. Marcar e ter o mesmo espírito. Isso que eu ia falar. Isso mesmo, porque pode ter mesmo confiança de estar sendo feita pela Capital. Perfeito, é isso. Porque eu tenho um eletricista. Interessante, pessoal, esse dia eu vendo um story seu, era noite, de madrugada, tu foi num condomínio para ver que estava sem energia, não foi? Sim, é comum, é muito comum condomínio, residência, principalmente condomínio, né? Porque os problemas elétricos acontecem à noite. É a hora que você chega em casa, toma um banho, liga o chuveiro quente, liga o ar-condicionado, faz a sua comida ali, liga o micro-ondas. E os que já ficam ligados 24 horas estão ali também somando carne. Então, em condomínios acontece muito problema noturno. Aí o condomínio fecha o contrato com a gente e a gente está disponibilidade 24 horas. Então ligou, 40 minutos a gente está lá. Show. E o ideal da Casa Capital Elétrica é a gente ter um material. Sim, então tem que trocar o disjuntor. Tem que trocar o disjuntor, vou lá no estoque, pega e a gente troca. Isso traz conforto e segurança para o síndico. Imagine se sua energia acabar 8 horas da noite, você não achar um eletricista e só no outro dia ainda e material para comprar. Então a ideia é a gente fornecer também uma segurança. E claro, isso tudo, se você vende material, você vende sua mão de obra, entende? Sim. E você se vende como profissional também. Então a gente não deixa de atender. As pessoas falam, Felipe, mas vocês vão sair do mercado de execução. Eu não tenho essa vontade de sair do mercado de execução, não. Eu tenho um sonho de ter sempre uma empresa de execução e estar sempre também com os parceiros, melhorando a mão de obra, profissionais. Trabalhar só por não trabalhar, se formaliza. Marca que o cliente vai, marca que o cliente responde ele, pra gente trazer qualificação mesmo no mercado, sabe? É isso mesmo, porque tem muitos profissionais aí que, meu Deus, é difícil. Então a gente tem a gente sabe da dificuldade. Eu como empreendedor, eu sei a dificuldade de você manter uma agenda de prestação de serviço. É difícil eu marcar contigo 2 horas e minha primeira OS passou do que eu planejei. Mas é comunicação. Ele fala pro cliente, olha, eu tô com um serviço aqui, passou do que eu planejei, então 3 horas eu tô aí, ou então amanhã eu tô aí. Sim. Mas é responder, dar satisfação, porque a competência você já tem, você tá trabalhando, você sabe resolver o problema. Você só precisa se comunicar melhor e se organizar melhor. Que é o mais fácil, digamos. Que é o mais fácil, porque não é todo mundo que tem agenda disponível. Né? Ainda mais um autônomo que trabalha sozinho, é o eu-presa, né, que é conhecido. Ele atende, ele fatura, ele vende. Faz tudo. Então ele tem que se organizar melhor ainda, mas tem que marcar aí, porque o trabalho formiguinha de atender um cliente bem, o outro, foi assim que a gente começou. Não tem segredo. O segredo é trabalhar de forma constante e certa. É um novo quadro no programa, Felipe, que funciona da seguinte forma. Eu quero que você faça uma pergunta para a próxima pessoa no próximo podcast. A pergunta pode ser qualquer coisa, o que você quiser. E ele vai responder e assim por diante. Qual pergunta você faria para o próximo convidado? Você não sabe quem é, não sabe qual é o assunto. A pergunta que você quiser fazer. Eu faria a pergunta, o que a pessoa faria de diferente se ele pudesse recomeçar na vida dele? E você, Felipe, o que você faria diferente hoje? Eu faria muita coisa diferente. Eu investiria mais no meu conhecimento mais cedo. E olha que você é um cabra novo, hein? Eu investiria mais cedo ainda no empreendedorismo. E
alguns erros que eu cometi no início, que eu te falei, de marcar aí, no início eu tive muita dificuldade nisso. E eu vou te falar, às vezes eu não atendi o telefone do cliente com medo dele, de um esporro, de alguma coisa, sabe? Então, eu teria melhorado meu atendimento no início, minha carteira de cliente estava muito maior. Mas até eu entender o que é a comunicação, a responsabilidade, a autoridade, que minha agenda também pode sofrer alteração, imprevistos, eu demorei. Entendi. Então, até ali nos meus primeiros 3 anos como profissionais, eu tenho 13, né? Os primeiros 3 anos eu trabalhei de forma desorganizada, eu começaria mais organizado. Entendi. E outra, já abriria uma loja, eu já faria um curso de engenharia mais cedo, fiquei 1 ano parado, trabalhando, então já faria, muita coisa mudaria. E faria mais network, estaria mais no meio do empresário. Porque quando você começa mais cedo isso, você aprende... Colhe mais cedo. Vou dizer assim, você aprende as manhas de empreender, você entende as dificuldades, ouve um aqui, ouve uma ali, conversa. Fui fazer network e participar de conferências agora, entende? Então, poxa, por que eu não peguei isso aqui mais cedo, né? Então, é o tempo perdido se não volta. Aí você faz de agora. Então, eu investiria assim mais profissionalmente e investiria também mais na questão do network e empreendedorismo para poder tirar de letra muitas dificuldades que a gente passou e que são com soluções simples. Legal, legal. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast, né? Eu achei muito bom. Muitas dúvidas foram sanadas para mim mesmo, e também espero o pessoal de casa. Então, pessoal, caso gostaram, compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa ver isso. Curta, se inscreva no canal. Felipe, muito obrigado, cara. Eu que agradeço, sempre à disposição, viu? Estou aqui sempre para somar. E é isso aí, pessoal. Quem quiser mais informações, vou deixar o Instagram do pessoal aqui na descrição, da Capital Elétrica, do Felipe também. E é isso aí, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.